Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes do Momento de Sabedoria. Eu quero falar com você hoje sobre o tempo. Você sabe quem é o Senhor do Tempo? O Senhor do Tempo é o Senhor nosso Deus. Nossa vida, meus irmãos, é controlada por mostradores digitais que nos mostram as horas, minutos, segundos. Constantemente tem relógios por toda parte, nos letreiros, nos rádios, nas ruas, nos computadores, meus irmãos, até nas calculadoras, nos telefones celulares. Isto parece até que nos faz correr mais ainda, e estamos ficando com obsessão pelo tempo. Você sabia que até a metade do século XIX, meus irmãos, havia uma confusão geral para se saber a hora? Irmãos em Cristo, eu quero falar para você que naquela época cada comunidade ajustava o seu relógio com horas diferentes. Havia centenas de horários diferentes. Só na América do Norte, nesta época, só em Chicago havia 100 fusos horários diferentes. Imagine como era a situação naquela época. Foi preciso que um homem chamado Sanford resolvesse o problema. Ele criou um livro recente escrito de Clarke, que conta a história de Lord Sanford e a citação do horário padrão universal de Blaise, e deu seu livro o título O Senhor do Tempo. Meus irmãos, para este homem escrever o livro O Senhor do Tempo, Clarke Blaise, ele fez uma pesquisa muito interessante e descobriu que antes dos dias de Sanford, a distância de 20 quilômetros assinalava 4 minutos solar. Sendo assim, no vale do Delaware, em 100 quilômetros ao oeste da cidade de Nova York, era 11h55. Quando os apitos do meio-dia soava em Manhattan, do outro lado do rio, em Jersey City, era 11h59. Passava a maior parte do tempo em suas pequenas comunidades, sem viajar, e quando saía, viajavam em barcos, carroças, em lombo de animais, e não havia tanta importância que a hora fosse diferente de um lugar para outro a cada 20 quilômetros. Ninguém podia ir suficientemente longe em uma hora para entrar em um problema de horários. Mas quando chegou a época das máquinas a vapor, começou então, meus irmãos, a confusão nos horários. Foi então que Fleming se tornou o inventor do fuso horário para o mundo todo. Seu sistema foi adotado mundialmente na Conferência de Meridiano, que teve lugar em Washington durante as 3 primeiras semanas de outubro de 1884. Sanford tornou-se o Senhor do Tempo.
Em nossa época, em nossa era de população, a Jato enfrenta os fusos horários, a linha internacional que marca as datas e os famosos jet lag que tornaram-se parte da vida para muitas pessoas que trabalhavam viajando pelo mundo. Meus irmãos, nosso planeta é só uma pequena parte do infinito do universo de Deus. Mas quando seria a distância até o paraíso de Deus? Que distância teria percorrer para conseguirmos chegar ao lugar onde Deus habita, meus irmãos? Eu estou aqui falando com vocês. Eu estou falando quantos fusos horários e linha demarcatória teríamos de atravessar numa distância de 1.600 anos-luz. Muitos astrônomos cristãos acreditam que muitos além da amplidão do espaço vazio, além dos grandes portais da grande nébula, na constelação de Órion está um lugar que a Bíblia chama de céu. Mas o céu está tão longe da terra, será que podemos nos comunicar com este Deus que está tão longe? Lógico que sim, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que enquanto nós, seres humanos, estamos limitados a tempo, espaço, proximidade, estes elementos não têm nenhuma influência sobre o poder de Deus. Por isso, Deus hoje convida você a puxar a cadeira de sua casa, procurar um lugar bem sossegado e prosear um pouco com Ele no fim do dia. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e verdadeiras que não sabes. Jeremias 33:3. Você sabe o que diz em Daniel? Daniel 9:23. Daniel estava ajoelhado em seu quarto, orando a Deus, e antes que ele acabasse sua oração, o anjo Gabriel apareceu ao seu lado e diz: logo que você começou a orar, Deus atendeu ao seu pedido. Deus ama muito, meus irmãos, e por isso me mandou para explicar a visão a você. O anjo disse isso a Daniel. Sabe o que eu quero falar para você? Para Deus não existe limite. Não tem limite de tempo, de espaço. Deus é verdadeiro, é o Senhor do tempo, é Ele que controla, Ele controla o tempo. E é por isso que quando você ora, pode até sentir a mão de Deus na sua vida. No Velho Testamento encontramos o relato de quando Josué, no poder de Deus, mandou que o sol e a lua parasse para que ele tivesse tempo de contemplar a vitória sobre os inimigos de Israel. E o Deus da natureza interferiu nas suas próprias leis naturais por um curto tempo, em resposta à oração. Então a lei natural não é superior à lei da oração. Tanto a oração como a natureza possui Deus como seu Criador, regente, executor. O sol, a lua, as estrelas estão sob o controle de Deus. Ezequias, meus irmãos, pediu a Deus um sinal, seu grande poder. Deus respondeu por meio de um relógio do sol, que era usado como relógio pelos babilônios, gregos, israelitas, no tempo do Velho Testamento. Ele diz assim: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais,
e assim retrocedeu os 10 graus que já tinha declinado. Você vai encontrar em Isaías 38, versículo 8. Você já parou para pensar na grande lição que a oração do Pai Nosso nos ensina? Ela é a oração modelo ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Veja o que ela diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quando nós fazemos essa oração, estamos eliminando o amanhã, estamos desafiando o relógio, estamos desafiando os calendários, fusos horários, encontramos encontros marcados. Isso porque não vivemos no amanhã, vivemos no hoje. Não pedimos o pão para amanhã, não oramos as orações de amanhã. Quando amanhã chegar, o nosso pedido pode ser redundante ou desnecessário. Não, sabe o que é que Mateus 6,34 diz? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer que não é necessário você ficar Você tem tirado tempo para tanta coisa e você, durante 24 horas, você não tem tido tempo para nada. Você tem tido tempo para tudo, menos para Deus. Quando você tira 1 hora para estar na casa de Deus, você fica incomodado, você fica enjoado, você fica cada vez mais desanimado, querendo que termine logo o culto. O que é que você tem dado para Deus? O que é que você tem oferecido para Deus no seu tempo? Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Ofereça o teu melhor para Deus. Ofereça o teu melhor do tempo para Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua oração. Ok, meus queridos? Estamos chegando ao final do momento de sabedoria de hoje, querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Eu quero falar com você de que nós estamos construindo a nossa sede da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi, lá em São Paulo. Nós já fizemos a muralha de contenção, já fizemos o alicerce e agora necessitamos construir, levantar as paredes e colocar em ponto de laje. Sabe quanto ficou o valor? 43.800. 21 mil da mão de obra e 22.800 do material. Então eu quero pedir encarecidamente a você que está me ouvindo aí agora, para que você possa lançar a sua semente. Lance a sua semente na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 00003963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Quer falar comigo no WhatsApp? Você vai falar comigo pelo 19989199513. Você também pode ligar para o fixo, que é 11 34 19 28 67. Então, você está convidado para estar abençoando a obra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vocês. E aqueles que têm contribuído, muito obrigado, meu